Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. A menopausa ainda é cercada por muitos tabus. Para algumas mulheres, ela é vista como o fim da feminilidade, já para outras como uma fase de silenciamento. Mas é hora de mudar essa visão. A menopausa não é uma doença, é um ciclo natural da vida feminina, marcado pela transformação do corpo e pela necessidade de atenção especial à saúde física e emocional. Mas, mais do que cuidar dos sintomas, é valorizar esse período como um renascimento, pois se trata de um tempo em que muitas mulheres redescobrem sua liberdade, seus projetos e seu autocuidado. Falar sobre a menopausa é quebrar o silêncio e fortalecer uma rede de apoio. Cada mulher merece informação e respeito para atravessar essa fase com dignidade e bem-estar. A menopausa é o tema de hoje. O Toda Mulher está no ar. E a convidada do Toda Mulher de hoje é a ginecologista clínica integrativa, regenerativa, estética e funcional, doutora Janelisa Cavalcante. Muito obrigada pela sua presença aqui no Toda Mulher, para a gente falar sobre esse tema que é muito importante, né? E ao contrário do que muita gente imagina, a gente tem esse encontro com a menopausa. A gente mesmo estava falando isso aqui há pouco, bem antes, né? Antes dos 50. Adolescência vintage, né? Exatamente. Os sintomas começam lá atrás, mas a gente só vai dar conta dela quando já está um processo acelerado. E eu queria que a senhora explicasse aqui para mim o que é a menopausa, por que ela acontece. Então, menopausa, o que é o conceito, né? A gente começando pelo básico. Menopausa é a tua última menstruação. Então, a partir de 1 ano sem menstruar, você ganha, eu digo, a carteirinha de menopausa, não me pausa. Mas até ela chegar, então esse período de transição, quando ele vai começar pra gente, né? Então, cada mulher tem um ponto que às vezes, dependendo do ritmo de vida, dependendo de história genética, então tem várias coisas, quando ela vai acontecer, ela tem uma data marcada, né? Então, a média da brasileira, ali entre 48 e 52 anos, mas eu sempre digo que assim, começa a prestar atenção, 30, 35, com essa mulher moderna toda empoderada, ferrada, inflamada, que eu digo que a gente entrou pro nosso mercado de trabalho, né? Sim. Querendo... E às vezes isso inflamou a gente demais, às vezes a gente é como se a gente estivesse se oxidando mais rápido, né? Eu não gosto muito de falar do envelhecer, né? Porque eu acho que é a oxidação ali, você vai faltando comida, vai se estressando, vai se inflamando, e isso faz com que às vezes o envelhecimento mais... Consumindo aquela comida que não faz muito bem, aquele fast food, aquelas coisas, né? Então é o que é mais rápido, é o que é mais fácil. Então, eu sempre falo, eu sou medicina de saúde, né? Não quero dar CID, eu não quero, né? Eu quero prevenir. E a menopausa é algo que você pode fazer a prevenção. Né? Então, a partir dos 40, eu digo, se você quer, quando que eu vou começar? Né? 40 anos, começa a se olhar direitinho. Porque você está menstruando, enquanto você menstruar, você está na menopausa. E aquelas que tiram o útero, que tem a questão cirúrgica, como é que ela vai se basear? Né? Então, às vezes tem que ir para os sintomas, porque não é só a menstruação. Então, às vezes, uma noite ruim de sono, você começa a ficar mais irritada, né? Então, começa a ganhar peso, né? Então, tem tanto sintoma que você já pode ser a tua menopausa, porque não tem engessado. Antigamente eram 80 sintomas, 120, 300, eu falo, gente, tudo que está diferente, bota na conta do climatério menopausa. Sim. Porque para você, que você fez o check lá na hora da saída, que você pôs no meu climatério, eu vou ter isso, vou ter aquilo. Então, não é... Porque a gente estava falando, vagina seca, falta de libido e calorão. A mulherada só lembra disso. Parece que é um pacote isso, padrão, gente, né? Não, e não é. Eu falei, eu não vou ter calorão. Já falei para minhas células, meu calorão não quero, não. Eu estou no Maranhão, que é um calor já, não me faça ter calorão. Então, assim, talvez para mim seja uma dor articular. Né? Tem muita mulher que começa a ter sensações de reumatismo. O marido é ortopedista. Eu falei, meu amigo, 40, tuas mulheres, manda para eu dar uma olhada nos hormônios delas, porque às vezes pode ser hormonal. É porque é o hormônio, não é? Que tá, é o ponto-chave, é o hormônio. Nós somos extremamente hormonais, nós somos cíclicas, né? A questão menstrual. O dia que a mulher parar e entender que tua menstruação, ela tem 2 fases. Como você é pré-menstrual e como você é antes da menstruação, você não marca reunião no TPM, pra você não dar na cara das pessoas, né? Então, assim, o período ovulatório tá levinha. Até para eu atender a paciente que faz do ciclo que ela tá. Porque se eu falar essa mesma informação pré-menstrual e no período ovulatório, ela vai entender totalmente diferente.
Tem que fazer essa análise, né? Vocês meninos, sejam espertos, né? Cuida, não vai entrar errado com a pessoa. Porque às vezes tem momentos que, né, a pessoa que é sensível, acho que a parceria, né, quando ela entende né, parceria é parceria de verdade, né? Porque tem marido que não tá nem aí, né? Então, entrou errado, meu amigo, não vai conseguir nada, né? Tem uma questão, assim, com a menopausa, não é? Que é o tabu. Sim, a gente estava falando assim. A gente, né? A gente não falava sobre a menopausa porque está muito relacionado ao fim da vida. Não, e uma né? que a gente nem chegava, né? Nem se falava sobre isso. A longevidade está vindo, né? Então, Exato. Antigamente, mal a mulher entrava na menopausa. Hoje, assim, a mulher de 50, né? Hoje as de 50... Eu não gosto muito de dietarismo, você está bem. Né? A idade eu quero ter, depende, a idade que eu quero ter. A cabeça está de um jeito, o corpinho está de outro e a carteira de identidade totalmente diferente. Né? Até porque hoje a gente tem mil formas sim. de... Né? Mas eu acho que a pior é a cabeça. Né? Você Sim. pode estar com 20 anos, mas aquela falta de energia, aquela... Nossa, né? Então eu não gosto muito. Parece uma vovó de 80. Ó, eu tenho umas vovozinhas de 80 no consultório que dá de 10 e muita de 20 aí. Então, assim, etarismo é algo que a gente tem que ter muito cuidado, porque, graças a Deus, elas estão se cuidando bem. Está virando a chave, né? Então, por que dessa transição? Porque, às vezes, a gente casa muito nova, né? Então, mal sabe o que é um sexo bom. E, às vezes, a menopausa vem, tem muita mulher que se redescobre na menopausa. Sim, né? Então, começa a olhar o parceiro, poxa... Eu me contentei com isso, né? Bora filandar? Bora filandar. Porque eu entendi que eu posso mais do que aquilo. Ou mesmo a gente vai criar os filhos, né? Então, a gente redescobre que... Não, agora eu criei os meninos, eu já perdi a função, né? A síndrome do menino vazio. Então, assim, são fases. Cada mulher passa por fases que se você não tiver... Olha para você, tá? Faz sentido as coisas. Tem que estar fazendo sentido. Senão a fila anda, passa para outra coisa... Porque o hormônio vai te fazer pensar diferente. E eu estou falando assim de tabu porque é um assunto que as pessoas não costumam falar até estar vivenciando esse momento. E agora está em evidência porque... Nunca tantas apresentadoras entraram. Exato, as apresentadoras famosas, as celebridades, jornalistas estão entrando nessa fase e aí esse assunto vem para o debate, o que é importante. E vem leve. Porque a falta de informação... ela traz muito prejuízo, até na forma como as pessoas se tratam. Às vezes, muito na brincadeira, não é? Mas não nós somos preconceituosos, nós somos machistas. Exato, o preconceito é muito pesado na vida da mulher, mas assim... Você entender que você conseguir falar para o teu marido que você está entrando nessa fase, tem mulher que não fala. Ela tem que é a questão do ressecamento vaginal, que é uma queixa muito comum. Às vezes ela não fala para o marido que está desconfortável, que por vergonha. E ela fica... Quantas pacientes a gente pega com fissuras, que são lesões, assim... Que fala, menina, como é que tu tá tendo relação desse jeito? Mas ela não fala, porque, eu tô velha. Né? Então, assim, ela é preconceituosa com né, olhar no espelho. Eu brinco que, né, que entra na fase da calota polar, né, com o aquecimento global, que a gente começa a derreter tudo, né? Então, o que você está vendo? Cabelo branco, né? Meu Deus, a pochetezinha começa a aparecer, porque tudo muda. O hormônio, ele regula um monte de coisa. Então, para umas vai ser obesidade, para outras vai ser hipertensão, para outras vai ser diabetes, para outras vai ser calorão. Então, o que vai vir para você? Então, você entender que você está mudando. E a menopausa é a fase que você mais vai viver a tua vida. Né? Que você menstrua quanto? 35, 30 anos da tua vida? E aí, vai viver até os 100? Mas antes da menopausa tem a perimenopausa. A transição, a perimenopausa, que é um período em que você menstrua, você está oscilando. Se você fizer exames de sangue, o papel está maravilhoso. E a dona desse papel, gente? Aí você não consegue nem entender porque você tem aquele sintoma. Então, desânimo é um sintoma. Se você sintoma? tratar papel, você não vai. Agora, se você tratar a dona dele, você Aquele vai. desânimo é um sintoma? Memória fica horrível. Quantas professoras doutora estavam olhando para os alunos? Esqueci a matéria todinha. Aí os alunos olhando para ela olhando para os alunos. E aí? Aquele branco constante, né? Esquecer o nome das coisas. Irritabilidade, insônia, zumbido no ouvido... Né? Então, às vezes, você tem alteração de paladar, retração gengival. A única coisa que sobe nessa porcaria é a gengiva. O resto cai tudinho, menina. Meu Deus! Então, assim, ressecamento visual, às vezes cabelo, pele, unha, mancha. Então, assim, eu falei, hoje, o que você tiver de diferente, bota na conta, mulher, porque é muita coisa. E a gente é diferente, a gente é individual, cada um talvez tenha a sua menopausa. Então, não vai... a gente tem filtros, que informação tem um monte. Mas aquilo é, para mim... Eu acho que graças a Deus tem muita coisa legal, sim, mas
às vezes a gente quer se encaixar onde a gente não dá. Não vai. Né? Então pode ser que você... como foi teu início lá, que eu falo os extremos, para você começar a menstruar e para você parar. Às vezes a gente começa a sangrar irregularmente, né? Tem muita menina que entra e a oscilação, muita depressão, às vezes é muito parecido. Então, como você foi lá para menstruar? Talvez esses sintomas também vão aparecer aqui na transição menopausal. E aí, o que você fez? Às vezes você passou batido e nem viu. Uma dica é anotar tudo, né? Se você for uma pessoa organizada... O autoconhecimento é importante. Importantíssimo. Eu falo, gente, como é que a gente... Né? Eu como uma coisa, o que isso me dá? Se você comer uma coisa no período perimenstrual e às vezes no outro, é totalmente diferente. Nós somos cíclicas. Assim, eu pelo menos, né? Eu entendo, eu trato, eu costumo, né? A gente faz muita suplementação no consultório, né? Então eu aviso as meninas... Pergunte a fase que está, porque cada suplementação vai ter, às vezes, uma resposta e o que ela está fazendo. Porque até o que comeu, como você dormiu, vai ter resposta diferente. Mas tem um primeiro sinal, assim, que é comum em todas as mulheres que te procuram no consultório? Fadiga. Eu acho que se for para campeão, fadiga. E a fadiga é confundida com falta de libido. Então, ela não entende, ela tem aula, ela olha pro rapaz lá, até dá uma vontade de... Ai, mas uma preguiça. Não, vou ficar embaixo hoje, fazer nadinha. Te vira aí, meu amigo. Mas ela confunde, ela tem libido, só que ela tá cansada. É a falta de energia. Pra tudo também, né? É energia, é libido pra vida, não é pro sexo. Aí você imagina, é mãe, corre com o menino para baixo, para cima, é empresária, não sei o quê, e vai, trabalha. Aí chega no final do dia e ainda quer namorar. Mas é a última energia que não vai mais nada. Então, o pessoal bota a conta do fim do casamento na mulher como se ela fosse algo que ela fez porque quis, né? Mas isso tem muito a ver com o funcionamento. Se você for ver, é uma faixa etária em que você vê muito divórcio, muito né? divórcio, muita separação. Né? Porque uma que ela entendeu que talvez aquela parceria não está investindo numa coisa que não tem nada a ver com ela, porque ela aos 20, ela aos 50, a cabeça dela, e às vezes a tua parceria não evoluiu junto contigo. Né? Então, às vezes como é que vocês foram crescendo junto, foram evoluindo junto. E parece que a menopausa se encontra com a sabedoria em alguma coisa tem que sair, né, amiga? Porque seu cabelo branco Aí, infelizmente, nesse momento a mulher está passando por essa fase da fadiga, do cansaço, do derretimento, mas está ali percebendo uma série de coisas que ela não tem mais nem saco para aturar, né? Eu digo, assim, a gente vê vários contextos, né? Eu acho tão bonito, assim, essa redescoberta. Às vezes tem mulher que nunca sabe que é um orgasmo na vida. Chega a menopausa, aí que ela vai se descobrir, a brincadeira dos brinquedinhos, eu falo assim, né? É por isso que é a questão da parceria, porque mesmo assim, você com os hormônios legais, poxa, um cheirinho no cangote ali, opa, tô pronta. Agora, é cheirinho, é lá e aqui, ô meu Jesus, e aí, cadê? Não vai, o orgasmo demora, o coitado cansa, e não dá mais, como é que fica? De repente, pensar naquela preliminar, né? Antes de chegar em casa, fazer um carinho, um telefonema amoroso, o que eu brigo, né? se manda uma florzinha no café da manhã, um presentinho no almoço para rolar na janta, senão nem conversa. Tem uma idade mínima, assim, para iniciar ou depende de mulher para mulher mesmo, então, né? É claro que a gente tem que respeitar a individualidade e o contexto dela, né? Porque se é uma pessoa que trabalha muito, qual é o nível, né, de estresse dela? Porque eu digo, só em ser mulher a gente já é estressada por natureza. Então, assim, tem 3 pilares que a gente sempre organiza. Estresse, nutrição e hormônio. Enquanto o teu hormônio está aqui, o estresse e a desnutrição, elas vão passando meio que batida. Na hora que isso aqui começa a cair, ó, se esfrega na tua cara. E às vezes você fica, e aí, para onde é que eu corro? Então, e você imagina você a vida toda sangrando pra caramba, porque tem isso também, né? Às vezes a mulher tem um fluxo que normalmente dela já é intenso, ela é uma anêmica crônica, aí você imagina num período perimenstrual que às vezes começa a aumentar mais ainda, não tem como uma anêmica e ela vai botando culpa na pessoa errada. Eu tô fadigada, não, você tá anêmica, você tá desnutrida. Ansiosa, refluxo já não consegue absorver nutrientes. Aí você está com a questão do neurológico. Acho que, né, claro que aí depois a gente pode, né, entrando na questão da reposição, que graças a Deus, né, o FDA caiu aquela restrição. Quero saber sobre gente. Isso. E aí a gente vai falar sobre isso já, viu? Pois é. A gente então vai para um rápido intervalo. Daqui a bom. pouquinho eu volto com esse papo super especial com a doutora Janelisa, para falar sobre a menopausa e a gente traz informações sobre essa novidade da reposição hormonal que é muito importante para a gente. Não saia daí, a gente volta já.
Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje o papo é com a ginecologista clínica, integrativa, regenerativa, estética e funcional, Janelisa Cavalcante. A gente estava falando sobre idade mínima para começar, né? E eu queria saber, assim, quando é que a gente tem que começar a ficar atento a esses sinais? Né? Não é só quando aparece algum sintoma, não, né? para de Mas menstruar, tem uma né? idade mínima, assim, para... Olha, a partir de agora eu já vou começar a me cuidar para que lá na frente eu não tenha problemas. Então, assim, vamos botar para as meninas começarem a se organizar. Então, quarentei, né? Acho que 40 é algo... Vamos começar a se observar. Estou menstruando ainda, talvez eu não tenha percebido alguns sintomas diferentes. Vamos começar a organizar para entender como é que você está. Eu sempre gosto de fazer com as minhas pacientes. Com 40 anos, uma densitometria. Claro que eu não sigo muito o padrão. Por isso que essa questão de regenerativa, integrativa, porque a gente é clínica. Sim. Eu sou a clínica da mulher, né? Então, eu brinco, às vezes, no ginecologista, toda mulher vai uma vez por ano. E às vezes ela fica miguelando o cardiologista. Então a gente chega lá, faz uma boa peneira. Ei, isso aqui não tá legal, ó, vamos dar uma conversadinha com o cardiologista. Então eu tenho, né, isso, porque eu brinco, né, com as meninas, peito e periquita faz parte do todo, né? Se o todo não vai bem, vai sobrar para mim. Então, né, falei, bora aqui, vamos organizar tudo, porque acaba aqui. E como hormonalmente não tem como estrogênio, né, que é o nosso hormônio, ele manda um monte de coisa. Ele vai ter problema cardiovascular, ele vai dar osteoporose, ele vai dar risco de Alzheimer. Então, não tem como eu não olhar isso, né? E poder ajudar, e é multidisciplinar. Não tem como. A gente tem que trabalhar com uma equipe toda. Por quê? Para eu fazer uma boa reposição, ela tem risco cardiovascular, então a gente tem que correr junto com né? Com a parte cardíaca. Então, quarentei, vamos lá, vamos começar a ver como você está hoje. Porque a partir daqui eu tenho uma base, ó, como é que estava teu osso. E não é pouca mulher que eu pego com osteopenia com 40 anos. Porque a gente acaba mudando, às vezes, o jeito de acompanhar as mulheres, porque você começa a ver que, né, será que a minha amostra é viciada? Eu digo, né, porque às vezes acaba... Mas e não é pouco, aquela que não fez o trabalho muscular dela lá atrás, né? Então, assim, porque até os 30 anos você tem um ganho máximo de massa, dali pra frente você começa só a perder. E se você foi uma falsa magra a vida toda? Nossa. Né? Porque tem muito isso, às vezes ela é magra, mas é um percentual, um fiapo de músculo lá e a sua gordura, e ela pensa que tá abafando, né? Não vê, ela tá sendo abafada, né? Porque aí deu tudo errado. Aí você junta aí alimentação, atividade física. Tudo. A partir dos 40, então, é o ponto. Teoricamente, para a gente pensar na menopausa, mas a gente entende que a cada década a gente dá uma viradinha de chave. Assim, dos 20 aos 30, você tem um tipo de acompanhamento. Dos 30 para frente, ó, vamos olhar com mais carinho, principalmente a gente que está engravidando mais tarde. Né? Então, assim, tem essa mudança, não é? Sim, trintei. Trintei, não sei se vou engravidar, congela. Se você tiver condição, congela teus ovos, porque você vai ter escolha. Porque eu acho que a pior coisa da gente é não ter escolha. Sim. Né? E se eu tivesse congelado? E se eu tivesse visto isso? E se alguém tivesse me orientado melhor? Né? Então, nessa questão, eu quero ficar bem de consciência tranquila, que não é, eu prefiro pecar por excesso do que deixar passar alguma coisa. E a escolha dela, porque a vida da gente é a escolha. Sim. Né? E é muito importante falar isso, até porque a gente vive num mundo que a mulher tem mudado seu modo de ser. Sobrecarregada, a gente está muito acelerada. E não só isso, até ela, hoje em dia, a mulher entende que ela tem mais direitos. Nas gerações passadas, a mulher foi, né, criada para cuidar do outro, se colocar em segundo plano, e agora hoje... Aí perderam a mão, eu acho que tem umas que perderam a mão. Porque, lembra, acho que ainda é consequência dessa construção, de você, né? Querer... Eu sempre entendo assim, nem todo mundo, né, consegue, aí você quer se comparar, a gente é diferente, tem mulher que é mais sensível, tem umas que vão conseguir, e às vezes o sarrafo dela quer se basear para outra que é totalmente diferente. Então, assim, tem que entender os limites. Né? E tá tudo bem. Porque a fulana faz, você vai fazer... Não dá. Então, assim, com quem você está se comparando? Essa vida de Instagram, que foi coisa chata. Todo mundo só mostra a parte boa do negócio, né? Exato, até porque no Instagram tá todo mundo muito feliz, ninguém mostra nossa, o todo after, mundo malha né, pra caramba. depois. Gente, eu falo assim, a gente precisa ter rotina, a gente precisa se organizar, comer bem, dormir bem, beber água, fazer exercício, modular estresse. É o basiquinho bem feito. Nossa, eu quero isso, quero aquilo. Aí, essa questão de reposição hormonal, né? Como a gente vai entrar daqui a pouco. Mas é muito exagero. Perder a mão, nem lá e nem aqui. Eu acho que você tem que achar o teu ponto de equilíbrio. Né? Porque, eu quero ficar bombada, eu quero... Tá, mas você vai poder manter isso aí?
Né? Então, assim, o problema é você não manter. Eu quero perder. O problema é perder peso. A era das canetinhas, agora, mãe. Né? Então, Pois assim, é, que e aí perigo, perde né? massa muscular. Mas tem sua indicação. Graças a Deus, hoje, eu sempre falo, sempre uma coisa sai no mercado, eu fico olhando primeiro. Eu deixo como é que realmente vou lá, estudo, como é Tem que, algum né? risco essas canetinhas, assim, para a mulher, assim? É questão de indicação. Eu acho que dose, tá bem indicada, ela é importante. Hoje você vê que, assim, até o modo de acompanhar da gente para 2026 vai mudar, né? Porque a gente entende que tem um monte de coisa que às vezes é microdose, já está fazendo efeito de proteção neurológica, cardiovascular. Sim. Então eu preciso entender o que você precisa. Às vezes, Márcia, você vai chegar lá, às vezes o teu maior risco é cardiovascular. Né? Então, para outra é osteoporose. Então, bora começar a trabalhar isso aqui, vamos ter que ganhar massa. Então, o teu estrogênio, porque o estrogênio, ele para de destruir o osso. A progesterona, ela ajuda a formar. Então, você imagina, você vai perdendo a progesterona primeiro. Por isso que a partir dos 30, vamos olhar, porque às vezes o ciclo menstrual começa a ficar mais intenso, porque está faltando a progesterona. Você está dormindo mal porque ela modula os neuroreceptores, principalmente o GABA, que, opa, calma, mulher. TPM que ela dá coisa na sombra. E imagina você passa a noite sem dormir, ainda tem que Não, trabalhar e cuidar da vida outro tudo, dia, né? meu Não amor, dá pra ela tá sorrir o mordendo tempo todo. Não tem, é muito E essa questão da difícil. reposição hormonal que a gente estava falando, assim, existe muito medo ainda sobre Nossa, isso. Tem gente que diz, nunca vou fazer isso porque eu posso ter uma doença por conta de reposição. Cancerofobia, né? Exatamente. Como é que está esse cenário, Janelise? Então, graças a Deus, né? Na semana passada, retrasada, o FDA tirou a tarja preta da reposição hormonal, né? Porque quando eu saí da residência, há 20 e tantos anos atrás, esse trabalho que foi o WHI que condenou a reposição, né? Mas foi um trabalho que foi feito todo errado. Numa época em que você já não começa a fazer reposição nas mulheres, com um tipo de hormônio que não era natural, era urina de água prenha. Você acha que isso ia dar certo? Né? Então, e aí, através desse trabalho, foram vindo outros que foram vendo, não, isso aqui é bom, isso aqui não é, realmente isso aqui se confirmou. Então, hoje, e quantas mulheres perderam a oportunidade? Porque fala o câncer de mama, você está ali monitorando. Né? Então, causas genéticas, 2%, 3%. 97% é escolha. Aí você não faz reposição, mas você fuma, você bebe, está estressado, você acha que foi obesidade, 30% a mais de câncer do que uma reposição, que é só 4%. Então, aí o pessoal está com medo da coisa errada. Então, graças a Deus, aleluia, Senhor. Acho que é a forma como as coisas são construídas, Sim. né? São as narrativas. Como vem para a mídia. Eu acho que isso é o filtro. Né? Então, claro que exagero também. Né? Então, tudo é dose dependente. Às vezes, uma dose de hormônio não vai ser igual. Né? Porque qual que é o objetivo maior? Hoje, né, é só estrogênio. Hoje você está vendo que tem outros controles. Qual que é o hormônio? Como é que o hormônio tem que estar? Para proteger cardiovascular, ele tem que se manter num nível tal. Mas você não é o cardiovascular, você é o osso. Então, para você, o que tem que ter a mais? Então, é muito individualizado. Assim, eu adoro essa parte, assim, você tem que trabalhar isso aqui, falta aqui. Então, é um quebra-cabeça. Perfil de cada mulher, tá vendo, gente? Às vezes você vê dá. na internet ali uma Não fórmula vai. padrão e você acaba cometendo um erro com você mesmo. O especialista é quem vai dizer para você o que você deve usar, né? Qual quantidade, né? O que é legal, qual o exame que você precisa fazer. Acontece de chegar a mulher no teu consultório toda errada, fazendo reposição errada, de eu maneira não gosto errada. de falar errada, porque é escolha, né? A gente não escolhe para errar, né? Você escolhe pensando em acertar. Em acertar. Então, mas acontecem uns casos assim. Tem, porque é aquela coisa, tem gente que vai, fulano mandou tomar isso, tomar aquilo, e às vezes são substâncias boas, são suplementos, são boas, mas ela está exagerando, ela perdeu a mão. Né? Então, você começa a usar muita coisa junto, você acaba bloqueando a ação de um e de outro. Quando você começa a tomar muita coisa, será que o teu estômago vai absorver? Você está com o intestino legal para isso? Né? Quer dizer, o intestino, gente, é o nosso primeiro cérebro, não é o segundo não, porque se aqui não absorver o de cima, não vai funcionar. Então, é muita filigrana, assim, é muito detalhe. É uma delícia, uma delícia você ver isso, mas é entender, né? Porque a nutrologia, nossa, bem indicada, bem feitinha, mas você tem que ter perfil. É o que a gente estava conversando, às vezes a gente não tem perfil para aquilo, aí você vai forçar uma coisa que não é para você. E aí? Aí você fica frustrada porque era para você tomar tantas coisas, você começa a tomar só uma, aí e cocô xixi caro, né? Que às vezes aí começa a tomar errado. E aí? Porque vai tudo para... então não tá o organismo não absorve, não faz o efeito necessário. Além disso, tem outras formas, além da reposição hormonal. Você disse que tem algumas escolhas, tem algo que elas podem fazer antes de entrar na reposição hormonal, além da questão do exercício, da alimentação. Não, é o básico, né? Aquele basiquinho bem feito. Eu falo os 5 pilares.
beber água, comer bem, dormir bem, fazer exercício e o estresse. Estresse, hoje eu acho que você pode estar fazendo tudo isso aqui direitinho, mas o estresse está pegando, é como se estivesse anulando E como tudo evitar de o bom. estresse, doutora? Então, Esse que é o grande... é entender assim, até uma novidade, né? Uma coisa que você está ansiosa, é um tipo de estresse. Então, eu brinco assim, ó, a cada 4 meses somos novas pessoas. Então, o nosso sangue troca todinho. Então, os BO que aconteceram hoje, que tu vai pagar essa conta nos próximos 4 meses. Então, eu brinco assim, a mulherada do lado. É mestrado, é doutorado, é tudo... Não se prepara. Eu vou entrar na guerra nuclear como vocês falam, que baladeira, lá na minha terra, estilingue, né? Não tem como. Você vai, né? Não tem como você guerrear. É desigual. Então, assim, eu vou me estressar. Se nutra para isso, durma melhor. Né? Eu sei que o meu sono está atrapalhado. Por que ele está atrapalhado? Eu estou tendo tempo para dormir? Às vezes eu faço faculdade, eu trabalho. Poxa, como é que eu posso minimizar os estragos? Uma coisa bem bobinha, assim, a melatonina. Né? Então, assim, é bobinha, né? Todo mundo pensa que vai tomar melatonina e vai morrer de dormir. Compra ali na farmácia rapidinho. E não é, ela não te faz dormir para algumas pessoas, ela não vai induzir. Ela vai melhorar a tua qualidade de sono. Quando você entrar em sono profundo, aí que ela vai fazer pico. Então, se você não consegue... Então, a gente às vezes tende a associar... vamos fazer uma dosezinha aqui para poder te ajudar a minimizar os estragos. Porque eu falo, quem faz plantão? Mulher não foi feita para fazer plantão à noite, meu Deus do céu. Eu vou falar, ai, Jesus. Né? Não pode ficar sem dormir, como é que a gente vai ter... Mau humor. Eu lembro que eu saí da minha residência médica, eu falei pro meu marido, meu amor, eu acho que eu não posso fazer plantão à noite, vou dar na sua cara todo para esse plantão. O que você quer? Né? De fato, Porque, é trocar assim, um pouco essa autocobrança por autoconhecimento, né? A gente como... se cobra que é estar ali, ocupando aquele lugar, fazendo mil coisas, Então... atendendo às expectativas da sociedade, às vezes até de outras pessoas que estão ali perto, toda né? escolha vai ter uma renúncia. Exato. Você escolheu, eu preciso disso, eu quero, assim, mas sempre, eu falo assim, coloque metas, coloque tempo. Eu preciso disso por causa disso. Que nem assim, eu detesto trabalhar de sábado, mas eu tenho um boleto lá que eu quero pagar, tem um aparelho que eu quero comprar, vou trabalhar de sábado até eu pagar esse boleto. Aí você tem que se perguntar, você precisa desse É aparelho isso, eu de preciso desse verdade? boleto, será que eu preciso mesmo? É isso, está fazendo sentido? Porque às vezes você, né? Então, meu marido que fala, porque a gente, mulher, faz um monte de coisa junto, né? Eu falei, você está perdida? Não estou perdida. Você é que não está se achando aí, porque é diferente, né? E a gente tem esse equilíbrio, principalmente de casal. Né? Faz 30 anos de namoramento, né? Faz 30 anos, a gente olha para trás, oxa, e nem parece, né? Porque a gente veio para construir junto. Então, se a gente não tem uma parceria realmente que, poxa, te puxa, eu falei, eu sou a tomada dele, ele é meu freio, né? Então, é isso que às vezes falta. E aí, nessa sociedade onde muitas mulheres estão enfrentando, né, essa trajetória sozinhas, são mães solos, estão aí 2, 3 empregos para manter a família. Porque às vezes já ela se também tornam não tem paciência. Tem um peso maior também, né? Aí como é que fica? Aí ela acaba esquecendo dela mesma, né? Porque tem que dar conta de tudo, né? Porque acaba sendo, né, a expectativa, né? Você consegue ter uma parceria que anda contigo? Né? Porque a gente, mulher, a gente consegue ver, a gente vê muito na frente, né? E às vezes o cara a gente consegue observar o ambiente, né? Até meio que prever ali, por isso que eu... Mas, é muita falta de comunicação. Você sabe, né? Eu brinco, poxa, se você não comunica com a pessoa que você divide sua cama, você vai comunicar com a amiga que você não transa com ela e aí? É falta de comunicação. Porque a gente é mulher esquisita também. A gente vai com um bico de 3 metros, o que foi? O cara, nada. Ele não vai perguntar de novo. Não vai, ó. Então, essa falta do que eu quero, né? Como eu gostaria. Então, homem não adivinha. Falei, não passa raiva, mulher. Fala logo o que você quer. Não fica pensando que eles vão adivinhar, que você morre de raiva. É complexo. É complexo. Aí, junto com os hormônios, a menopausa está chegando aí. Então, as questões é assim. E a gente também tem que pedir paciência para os companheiros, né? Porque é uma fase ainda muito mais sensível. Se você não aceita a fase que você tá, você não comunica e, assim, às vezes tem muito marido que manda a mulher pra gente no consultório. Meu marido que mandou aqui disse que eu tô toda desregulada. Sorte, né? Tá vendo? Então, isso é sensibilidade, né? Mas é um momento difícil. A gente não se entende, né? Então, assim, seja generosa com você, mas também não use de muleta, né? Porque aí a gente vai botando tudo. Porque essa falta de energia, porque você não tem a energia para poder fazer o que você precisa. A gente sabe que é difícil. Então, assim, você está inflamado, está desnutrido e o hormônio está ruim. Então, o que eu tenho que trabalhar primeiro? Mas você tem que começar por algum lugar, né? Então, assim, se permitir, se deixar cuidar, né? Falar não, né? Falar não sem culpa, porque mulher é doida para falar não com culpa,
né? Então, é entender, eu preciso disso. E aquele momento que, às vezes, a gente... síndrome do ninho vazio, né? Putz, né? Perdi minha função, né? Cadê? Não preciso mais levar menino para lugar nenhum. Eu vi que um sintoma, eu lendo a respeito da menopausa, chegou a mim um sintoma que eu nunca tinha ouvido falar, que é a questão do ombro congelado. Que é isso, meu Deus? A gente ouve falar do calorão, né? Porque, e às vezes você vai mudando as dores, né? Aí, assim, eu ouvindo um relato de um especialista falando, por exemplo, as mulheres no Japão, elas não sofrem do calor por conta do alimento que elas consomem, que é a soja. Sim, né? É um tipo de um fito-hormônio. Exato, mas tem a história do ombro congelado. Aí eu falei assim, meu Deus, aí eu fui aparecendo para mim alguém, uma atriz, falando, eu tive o ombro congelado. Eu digo, o que é isso? Meu Deus do céu, Você ainda começa a ter articulação. Por isso que eu falo, eu sou mulher de ortopedista, né? Então, assim, é muito joelho, condromalácia, você já tem uma predisposição. E tem algumas que vão ser, dependendo do tipo de esporte, dependendo da predisposição, é uma incidência que lá tem muito. Olha, gente, a gente está falando de menopausa aqui, não é para assustar ninguém, não. A gente só está pontuando é só pra alguns... É para prevenir, pontuando alguns sintomas que podem aparecer, mas chamando a atenção principalmente... Ela começa com uma dor no ombro e nunca que ela vai pensar que pode ser o climatério dela. Exato. E aí, chamando a atenção principalmente para a importância de procurar, né, um especialista, para começar um tratamento preventivo, para evitar que lá na frente, né, esses acúmulos de vida... O combo que vem de O combo não te deixa uma pessoa triste, porque afeta, inclusive, a questão da saúde mental, não é? Tem algumas mulheres que ela vem só como depressão, como ansiedade. Então, não é que você é depressiva, você está neste momento porque o hormônio oscila. Se você já tem uma pré, né, aquela TPM já mais melancólica, então cuida que talvez... uma das coisas que eu sempre... Observe o teu puerpério. Se você teve filhos, como é que você ficou? Porque é uma prévia da menopausa. Porque os hormônios baixam pra caramba. Então, você ficou ressecada a vagina? Você teve alguma depressão pós-parto? Então, assim, a gente tem algumas coisas que você para e se observa. Né? Então, eu fazendo a minha autoanálise, eu lembro quando foi para eu menstruar, eu tinha uma dor de cabeça que eu não sabia o que era. Mãe, eu tô com uma dor de cabeça esquisita. E minha mãe leva no oftalmo, me leva nisso. Né? E depois de 3 meses eu menstruei. Eu entendi que depois, no meu puerpério, eu tive uma labirintite. Minha mãe, na transição, teve labirintite. Então, assim, olha em volta. O que as mulheres da tua família têm? Né? Às vezes os frutos não caem longe do pé, né? Então, assim, exatamente, são as escolhas. A gente, claro que a minha mãe tinha um padrão de vida, um jeito de... E eu tenho outro. Então, tem coisas que... Mas eu não posso deixar de levar em consideração, porque pode ser que Então, entendi que isso eu tenho que cuidar. Então, tem gente que vai ter zumbido no ouvido, né? Então, assim, o autocuidado é o principal. Sempre. Eu queria lhe agradecer a presença de toda mulher, porque eu acho que isso é um tema, assim, para a gente passar horas falando... Né? Mas é aquilo que a gente disse há pouco, que é importante que a gente se autoconheça, a gente preste atenção nos sinais, como tem sido a nossa vida, né? Eu acho que um ponto importante, como a gente acabou, a questão da reposição. Exato. Então, essa questão do medo, eu acho que tem que parar com isso, tem que entender se você pode. Claro que, às vezes o medo. Eu falo, a primeira contraindicação é você ter medo, de você não entender que aquilo vai lhe fazer bem. Então, acho por isso que a gente tria, né? Tem muito boa indicação. A reposição hormonal previne osteoporose, cardiovascular, câncer de intestino, né? Então, Alzheimer. Então, não tem isso é muito, às vezes, maior do que, às vezes, um câncer de mama, que talvez você nunca vá passar perto, né? Então, a síndrome metabólica, a diabetes, tem a ver com hormônio e é uma das maiores epidemias que tem. Então, não vamos ter medo de repor hormônio, gente. Vamos lá ver se você... Pode fazer, podendo, você pode escolher. Como é que faz para conhecer mais sobre o seu trabalho? Com certeza a senhora usa as suas redes sociais ali você usa para falar com o seu público. Como é que faz para te conhecer, te encontrar? É a doutora Janelisa Cavalcante, né? Ou a Ortogin, né? Que é a nossa clínica, que a gente é parceira, o Ortogin, porque é ortopedia e ginecologia. E porque desse trabalho regenerativo, funcional. Né? Porque eu entendo que, às vezes, cicatrizar não volta à função. Né? Então, a gente brinca que hoje, essa questão tudo que eu não quero repor hormônio, então todas as tecnologias, tudo que eu tenho para fazer regeneração da parte feminina, a gente traz para o consultório.
Então, a reposição, como você pode, como você quer fazer. Essa questão de implantes, de tudo. Então, assim, a gente discute tudo, tem indicação, né? Eu acho que tudo não é para todo mundo, né? Mas bem indicado, doses corretas, né? Vamos, né? O menos é mais, né? Eu sempre falo, essa questão de exagerar, depois a consequência das coisas é muito mais difícil. Com certeza. Obrigada pela sua presença. Obrigada, aqui no gente. Toda Espero Mulher. ter ajudado. Com certeza ajudou. A gente está aqui à disposição. Se tiver mais disponibilidade para vir, a gente tem Adoro bater papo. disponibilidade. Me chama que a gente receber. fala. Obrigada a vocês também pela audiência. E o Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Até nosso próximo encontro.